Milionário, a poucos dias do seu casamento, é surpreendido por um vídeo impactante de sua ex-esposa com quadrigêmeos idênticos a ele nos braços. O que ele descobre e decide fazer depois vai te deixar sem palavras. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol se punha lentamente sobre o horizonte do Caribe brasileiro, pintando de ouro e carmesim as águas cristalinas que se estendiam até o infinito da varanda da mansão. Ricardo Almeida observava o espetáculo de seu escritório no segundo andar, com um copo de cachaça envelhecida na mão e a satisfação de quem conquistou cada um de seus sonhos. Aos 42 anos, era dono de um império imobiliário que ia de condomínios exclusivos da Riviera Maia a empreendimentos comerciais em Florianópolis e São Paulo. A mansão de 8.000 metros quadrados era sua obra-prima pessoal. Uma sinfonia de mármore travertino, vidro temperado e madeira de cedro que se erguia majestosa sobre os penhascos de Natal. Cada detalhe havia sido meticulosamente planejado, da piscina infinita que parecia se fundir com o mar aos jardins tropicais projetados pelo mesmo paisagista que trabalhou para vários hotéis de luxo. Era o lar perfeito para o homem perfeito, ou pelo menos essa era a imagem que Ricardo havia cultivado por décadas. Em 3 dias, aquela mansão seria o palco do casamento do ano no Brasil. 500 convidados seletos, incluindo políticos, empresários, celebridades e aristocratas, se reuniriam para testemunhar sua união com Sofia Visconti, a modelo italiana que havia conquistado as passarelas de Milão e Paris antes de conquistar seu coração durante um evento beneficente em Mônaco, apenas 8 meses atrás. Sofia era tudo o que Ricardo havia imaginado em uma esposa. Alta, elegante, com um sorriso que podia iluminar qualquer fotografia de revista e inteligência suficiente para manter conversas interessantes em 3 idiomas diferentes. Era 20 anos mais nova que ele, mas possuía uma maturidade que a tornava perfeita para o papel de senhora Almeida. Seu relacionamento havia sido um turbilhão de jantares em restaurantes com estrelas Michelin, viagens em seu jatinho particular e aparições em eventos sociais que invariavelmente terminavam nas páginas das revistas de sociedade. O telefone de Ricardo vibrou sobre a escrivaninha de mogno. Era uma mensagem de sua wedding planner, confirmando os últimos detalhes. As flores exóticas haviam chegado da Colômbia, o chefe estrelado havia finalizado os testes do menu degustação, e a orquestra sinfônica havia ensaiado pela última vez no salão principal. Tudo estava perfeitamente orquestrado, como cada aspecto de sua vida. Ele se dirigiu à janela que ocupava toda a parede oeste do escritório, de onde podia observar o ir e vir das vans dos fornecedores que finalizavam os preparativos nos jardins. Tendas elegantes de linho branco se erguiam entre as palmeiras, enquanto os floristas criavam arranjos monumentais com orquídeas e rosas importadas. A imagem lhe arrancou um sorriso de satisfação. Aquele casamento não só representava sua felicidade pessoal, mas também uma declaração pública de seu sucesso absoluto. Contudo, no silêncio de seu escritório, cercado por diplomas, prêmios empresariais e fotografias com personalidades importantes, Ricardo sentiu uma estranha pontada de melancolia. Era um sentimento que ele havia aprendido a reprimir, mas que emergia em momentos de solidão como aquele. Por um instante, sua mente viajou para trás, para lembranças que preferia manter enterradas. Seu primeiro casamento com Helena, a mulher que havia amado com a intensidade ingênua de seus 20 e poucos anos. Helena Pereira havia sido tão diferente de Sofia quanto o dia da noite. Professora de literatura com uma paixão genuína por causas sociais, conhecera Ricardo quando ele mal começava a construir seu império.
Eles haviam ficado casados 5 anos. 5 anos que agora lhe pareciam uma vida completamente diferente, como se tivessem pertencido a outra pessoa. Sua separação, há exatamente 6 anos, havia sido dolorosa, mas necessária. Ou pelo menos isso ele havia dito a si mesmo durante todo esse tempo. A campainha da entrada principal o tirou de suas reflexões. Ele olhou seu relógio de platina. 8 horas da noite. Ele não esperava visitas, e Sofia estava no spa com suas madrinhas, seguindo à risca o cronograma pré-nupcial que haviam meticulosamente planejado. Ele se aproximou do interfone e viu na tela um entregador uniformizado segurando um pacote médio. "Boa noite, Sr. Almeida. Tenho uma entrega especial para o senhor." Ricardo franziu a testa. Ele não se lembrava de ter pedido nada, e seus assistentes já haviam terminado de coordenar todas as entregas relacionadas ao casamento. Depois de um momento de hesitação, ele decidiu descer pessoalmente. O mármore frio, sob seus pés descalços, ressoou no hall, enquanto ele se dirigia à porta principal. O entregador, um jovem com boné e uniforme impecável, lhe entregou o pacote junto com um tablet digital para assinar. "É um envio urgente, senhor." O remetente especificou que devia ser entregue pessoalmente. Ricardo assinou distraidamente e fechou a porta, girando o pacote entre as mãos. Era surpreendentemente leve, do tamanho aproximado de uma caixa de sapatos, embrulhado em papel pardo e sem remetente visível. Apenas seu nome e endereço estavam escritos em uma caligrafia que lhe pareceu vagamente familiar, embora não conseguisse identificá-la imediatamente. De volta ao seu escritório, ele colocou o pacote sobre a escrivaninha e o contemplou por vários minutos. Algo em seu interior o advertia que deveria deixá-lo para depois do casamento, que aquele não era o momento para surpresas inesperadas. Mas a curiosidade, aquela força que o havia impulsionado a construir seu império do zero, foi mais forte que a prudência. Com cuidado, ele descolou a fita adesiva e retirou o papel. Dentro, encontrou uma caixa de papelão preta, elegante, mas simples, sem nenhuma marca ou identificação. Ao levantar a tampa, seus olhos se encontraram com um pendrive prateado, descansando sobre um pequeno travesseiro de veludo preto. Nada mais. Sem nota, sem explicação, sem pista alguma sobre sua origem ou propósito. O pendrive brilhava sob a luz quente das lâmpadas do escritório, como se contivesse segredos que exigiam ser revelados. Ricardo o tomou entre os dedos, sentindo seu peso insignificante, mas de alguma forma carregado de presságios. Ele se dirigiu à sua computadora, uma estação de trabalho de última geração que utilizava para supervisionar seus negócios de casa. Enquanto a máquina reconhecia o dispositivo, Ricardo sentiu seu coração bater um pouco mais rápido. Era uma sensação absurda, disse a si mesmo. Provavelmente se tratava de algum material promocional de um fornecedor, ou talvez documentos relacionados a algum de seus projetos que alguém havia decidido entregar de maneira tão dramática. A tela se iluminou, mostrando um único arquivo de vídeo. Ricardo moveu o cursor sobre ele, hesitou por um instante e finalmente clicou 2 vezes. O reprodutor se abriu, enchendo a tela com uma imagem que fez o mundo parar ao seu redor. Ali estava Helena, sua ex-esposa, sorrindo com a mesma serenidade que ele lembrava de seus dias juntos, mas com algo diferente nos olhos, uma maturidade e determinação que não havia visto antes. Ela vestia um vestido branco simples, mas elegante, e seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros. Ela se encontrava no que parecia ser um jardim tropical, com o som das ondas do mar como fundo musical natural. "Oi, Ricardo", começou a falar, e sua voz atravessou os anos como se o tempo não tivesse passado. "Sei que isso deve ser uma surpresa receber este vídeo, especialmente agora. Tenho acompanhado sua vida pelas notícias e fiquei sabendo do seu casamento próximo."
Desejo-lhe sinceramente toda a felicidade do mundo. Ricardo se viu prendendo a respiração, com os olhos fixos na tela. Helena estava linda, radiante, até mesmo, mas havia algo mais em sua expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Mas há algo que você precisa saber, algo que tenho mantido em segredo por muito tempo, continuou Helena, e a câmera começou a se afastar lentamente, revelando mais do ambiente que a cercava. Algo que mudará sua vida para sempre. A câmera continuou se afastando e Ricardo sentiu o ar se engrossar em seus pulmões quando a imagem se ampliou para revelar o impensável. 4 crianças idênticas, de aproximadamente 5 anos e meio, apareceram correndo em direção a Helena de diferentes direções do jardim. Suas risadas cristalinas encheram as caixas de som do computador enquanto se jogavam sobre ela em um abraço coletivo que irradiava amor puro e familiar. Ricardo se aproximou instintivamente da tela, como se a proximidade física pudesse ajudá-lo a processar o que estava vendo. As crianças eram idênticas em tudo: a mesma altura, o mesmo cabelo castanho ondulado, os mesmos olhos verdes que ele se lembrava de ter visto em fotografias de sua própria infância. Era como observar 4 versões em miniatura de si mesmo, 4 espelhos temporais que refletiam seu rosto de mais de 3 décadas atrás. Quero apresentar a você Mateus, Tiago, Gabriel e Lucas, disse Helena, colocando uma mão sobre a cabeça de cada criança enquanto as nomeava. Sua voz mantinha aquela calma inabalável que sempre havia caracterizado sua maneira de enfrentar as situações mais complexas. Seus filhos, Ricardo, nossos filhos. O empresário recuou da cadeira como se tivesse recebido uma descarga elétrica. Suas pernas tremeram e ele teve que se apoiar na escrivaninha para não cair. O copo de cachaça escorregou de sua mão, se espatifando contra o mármore em uma explosão de vidro e líquido âmbar que ele mal registrou em sua consciência fragmentada. Na tela, Helena continuava falando enquanto as crianças brincavam a seus pés, alheias ao terremoto emocional que estavam provocando a quilômetros de distância. Descobri que estava grávida 3 semanas depois do nosso divórcio. No início pensei em te ligar, mas sua voz se quebrou levemente pela primeira vez. Ainda estava muito magoada pela maneira como terminamos. Por como você me abandonou por sua assistente, por como reduziu 5 anos de casamento a uma simples transação comercial. Ricardo fechou os olhos, tentando processar a avalanche de informações. 6 anos atrás, ele havia estado tão imerso na construção de seu império que permitira que seu casamento se desmoronasse. Helena havia tentado conversar com ele sobre seus problemas, sobre a distância crescente entre eles, mas ele havia estado muito ocupado com fusões, aquisições e a fácil sedução de sua assistente, Carla. Quando Helena pediu o divórcio, ele se sentira quase aliviado, como se fosse um peso a menos em seu caminho para o sucesso. Quando os médicos me disseram que eu esperava quadrigêmeos, continuou Helena no vídeo, eu tomei isso como um sinal do universo. 4 bebês que me ajudariam a curar, 4 razões para começar uma nova vida longe de você, longe de tudo o que você representava naquele momento da minha vida. Uma das crianças, a que Helena havia chamado de Mateus, se aproximou da câmera com curiosidade. Seus olhos verdes, tão parecidos com os de Ricardo, brilhavam com uma inteligência precoce. "Mamãe, ele é nosso pai?", perguntou com aquela honestidade brutal que só as crianças possuem. Helena sorriu, acariciando o rosto de seu filho. "Sim, meu amor, ele é o seu pai, o homem de quem tanto lhe falei." "Por que ele nunca vem nos visitar?", perguntou Tiago, se aproximando também do enquadramento. Sua pergunta inocente atravessou o peito de Ricardo como uma adaga. "Porque ele não sabia que vocês existiam, querido", respondeu Helena. E pela primeira vez no vídeo, uma lágrima rolou por sua bochecha. "Mas agora ele sabe." A imagem mudou novamente, mostrando cenas da vida cotidiana das crianças.
brincando em uma praia de areia branca, construindo castelos, perseguindo caranguejos, rindo enquanto Helena as perseguia entre as ondas. Era evidente que elas viviam em algum lugar costeiro, provavelmente no sul do Brasil, pela vegetação tropical que se via ao fundo. Nós estabelecemos nossa vida em Florianópolis, explicou Helena enquanto as imagens continuavam fluindo. Abri uma pousada ecológica perto de Bombinhas. As crianças estão crescendo felizes, saudáveis, conectadas com a natureza e com valores sólidos. Não precisamos do seu dinheiro, Ricardo. Nunca precisamos. Ricardo sentiu uma mistura de admiração e dor ao ver como Helena havia reconstruído sua vida. Ela sempre fora independente e forte, mas agora irradiava uma serenidade maternal que a tornava mais bonita do que nunca. As crianças corriam livremente pela praia, bronzeadas e vibrantes, como pequenos príncipes de um reino tropical que ele nunca havia conhecido. Mas eles começaram a fazer perguntas sobre o pai deles, continuou Helena, e a câmera voltou a focá-la diretamente. Eles merecem te conhecer, e você merece conhecê-los. Não estou pedindo que você abandone sua vida atual, nem que mude seus planos. Só quero que você saiba que eles existem, que fazem parte de você, e que se algum dia você decidir que quer fazer parte das vidas deles, nós estaremos aqui. A imagem mostrou uma última tomada das 4 crianças abraçando Helena enquanto o sol se punha sobre o Oceano Atlântico. Suas silhuetas se destacavam contra o céu dourado, criando um cartão postal de felicidade familiar que contrastava brutalmente com a solidão luxuosa do escritório de Ricardo. Acho que está na hora de conhecer seus filhos, disse Helena finalmente. O vídeo terminou abruptamente, deixando a tela preta. Ricardo ficou imóvel por vários minutos, com o eco das risadas infantis ressoando em seus ouvidos e a imagem de 4 pares de olhos verdes gravada em sua retina. O som de saltos altos sobre o mármore quebrou seu transe. Sofia havia voltado do spa e seus passos se aproximavam do escritório. Ricardo olhou desesperadamente para a tela, depois para o pendrive, depois para os fragmentos de vidro espalhados pelo chão. Seu mundo perfeito acabara de colapsar e em menos de 3 dias ele devia se casar com a mulher que subia as escadas cantando alegremente, alheia ao furacão emocional que havia estourado no 2º andar de sua mansão. Ricardo, você está aí em cima? Tenho tantas coisas para te contar sobre o spa, gritou Sofia do hall, sua voz italiana carregada de emoção e felicidade. Ricardo fechou os olhos, sabendo que quando os abrisse, sua vida nunca mais seria a mesma. Os saltos de Sofia ressoavam cada vez mais perto, enquanto Ricardo permanecia paralisado diante da tela preta. Com movimentos desajeitados e desesperados, ele retirou o pendrive do computador e o guardou na gaveta superior de sua escrivaninha, exatamente quando a porta do escritório se abria de par em par. "Amore mio!" exclamou Sofia, radiante com seu roupão de seda branco do spa, seus cabelos loiros presos em um coque elegante e sua pele brilhando com os óleos aromáticos do tratamento facial. Você não imagina o quanto foi relaxante a sessão. As meninas estão extasiadas com os preparativos e a massagista disse que nunca viu uma noiva tão serena antes do casamento. Ela parou abruptamente ao notar os fragmentos de vidro espalhados pelo chão e a expressão devastada no rosto de Ricardo. Seu sorriso desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de preocupação e alarme. "Ricardo, o que aconteceu aqui? Você está bem? Você parece que viu um fantasma." Ela se aproximou dele com passos cautelosos, evitando os pedaços de vidro. "Você está se sentindo mal? É o estresse do casamento?" Ricardo a olhou como se a visse pela primeira vez. Sua noiva, com toda a sua beleza mediterrânea e sua elegância natural, de repente lhe parecia uma estranha, alguém que pertencia a uma vida que já não existia.
As palavras se atascaram em sua garganta, incapazes de formar frases coerentes que pudessem explicar o inexplicável. Eu recebi uma entrega, conseguiu articular finalmente, sua voz soando rouca e distante. Um pacote. Sofia franziu a testa, observando a desordem do escritório com olhos de detetive. Um pacote do quê? Algo relacionado ao casamento? Algum problema com os fornecedores? Seu pragmatismo italiano veio à tona imediatamente, buscando soluções práticas para o que ela supunha ser um contratempo logístico. Não, Ricardo negou com a cabeça, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de desespero que Sofia nunca havia visto nele. Não é sobre o casamento, é sobre meu passado. O ar do escritório se engrossou com uma tensão palpável. Sofia se aproximou mais, seus instintos femininos alertando-a de que algo fundamental havia mudado em seu noivo durante as poucas horas em que ela havia estado ausente. Seu passado? Ricardo, você está me assustando. Do que você está falando? Sua voz adquiriu um tom mais agudo, como se pressentisse que estava prestes a receber notícias que não queria ouvir. Ricardo se dirigiu à janela, virando-lhe as costas, incapaz de sustentar seu olhar enquanto lutava para encontrar as palavras certas. O mar, que uma hora antes lhe parecera um símbolo de infinitas possibilidades, agora parecia ameaçador e turbulento sob a luz da lua. Helena, murmurou finalmente, e o nome flutuou entre eles como uma confissão. Sofia ficou imóvel. Ela conhecia aquele nome, embora Ricardo raramente falasse de seu primeiro casamento. Ela sabia que ele havia sido casado antes, por 5 anos, mas ele sempre havia minimizado aquela etapa de sua vida, descrevendo-a como um erro de juventude, um relacionamento que não havia funcionado devido a diferenças irreconciliáveis. Sua ex-esposa? O que ela tem a ver conosco? Com o nosso casamento? A voz de Sofia tremia levemente, mas mantinha aquela compostura aristocrática que havia aprendido desde menina em sua família milanesa. Ricardo se virou lentamente e Sofia viu em seus olhos uma angústia que jamais havia presenciado. Era como se o homem seguro e bem-sucedido com quem ela ia se casar tivesse sido substituído por alguém vulnerável e perdido. Tenho filhos, Sofia. As palavras saíram de seus lábios como se fossem alheias a ele. 4 filhos. Com Helena, eu não sabia. Durante 6 anos, eu não tinha ideia de que eles existiam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia se apoiou no encosto de uma cadeira, seu rosto ficando visivelmente pálido enquanto processava a informação. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. 4 filhos? Repetiu finalmente com um fio de voz. De que idade? 5 anos e meio. São quadrigêmeos. Ricardo a observou, vendo como cada palavra era como um golpe físico para ela. Acabei de descobrir há 1 hora. Helena me enviou um vídeo. Um vídeo? Sofia se endireitou, seu choque inicial se transformando rapidamente em indignação. E você decide me contar agora, há 3 dias do nosso casamento, com 500 convidados confirmados? A raiva italiana de Sofia começou a emergir, seus olhos escuros brilhando com uma fúria contida. Ela se aproximou dele com passos decididos, ignorando completamente os fragmentos de vidro. Como é possível que você não soubesse que tinha filhos? Que tipo de homem você é? Sua voz se elevou, perdendo toda a compostura. E como eu sei que não há mais surpresas escondidas em seu passado? Ricardo estendeu as mãos para ela em um gesto de súplica. Sofia, você tem que me entender. Eu não sabia de nada disso. Helena nunca me disse. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Interrompeu Sofia, seu sotaque italiano se acentuando com a emoção. Você teria se casado comigo? Ou estaria ainda com ela, fazendo de conta que é uma família feliz?
As perguntas de Sofia ressoaram no escritório como acusações, e Ricardo percebeu que não tinha respostas satisfatórias para nenhuma delas. A noite se estendeu interminavelmente, enquanto Ricardo e Sofia permaneciam em extremidades opostas do escritório, separados por muito mais do que os fragmentos de vidro espalhados pelo chão. O silêncio se tornara sua linguagem, carregado de repreensões não verbalizadas e sonhos que se desmoronavam em tempo real. Sofia finalmente se dirigiu à janela, abraçando-se enquanto observava as luzes dos iates que pontilhavam a baía de Natal. Seu reflexo no vidro mostrava uma mulher que havia envelhecido anos em questão de horas, seu rosto marcado pela incredulidade e pela traição. "Preciso ver aquele vídeo", disse ela sem se virar, sua voz fria como o mármore dos pisos. Ricardo hesitou. "Sofia, não acho que seja uma boa ideia." "Não me diga o que é uma boa ideia", explodiu ela, virando-se bruscamente para ele. "Vou me casar com você em 3 dias. Tenho o direito de saber com quem estou me casando realmente." Com mãos trêmulas, Ricardo abriu a gaveta e retirou o pendrive. Ele o inseriu no computador e se afastou, permitindo que Sofia tomasse seu lugar diante da tela. Ele observou sua noiva presenciar a revelação que havia destruído seu mundo 1 hora antes. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas quando apareceram as 4 crianças correndo em direção a Helena. Ricardo pôde ver o momento exato em que ela reconheceu os traços familiares naqueles rostos infantis, a semelhança inconfundível que os marcava como descendentes diretos do homem que ela havia escolhido como esposo. "Eles são idênticos a você quando era criança", sussurrou ela, lembrando-se das fotografias da infância de Ricardo que havia visto em álbuns de família. "Meu Deus, Ricardo, eles são realmente seus filhos?" Quando o vídeo terminou, Sofia permaneceu imóvel por vários minutos. Então, lentamente, ela tirou o anel de noivado de seu dedo, um solitário de 5 quilates que havia sido capa de 3 revistas de sociedade, e o colocou sobre a escrivaninha com um suave clique metálico. "Não posso fazer isso", murmurou. "Não posso me casar com você sabendo disso. Sofia, por favor, podemos conversar sobre isso? Podemos encontrar uma solução?" Ricardo se aproximou dela, mas parou ao ver a determinação em seus olhos. "Uma solução?", riu ela amargamente. "Qual seria essa solução, Ricardo? Que você ignore seus filhos, que finjamos que eles não existem, ou que você os inclua em nossa lua de mel para conhecê-los melhor." Suas palavras cortaram o ar como facas. Ricardo percebeu que não havia resposta correta. Não havia maneira de conciliar aquelas 2 realidades que haviam colidido violentamente em sua vida perfeitamente ordenada. "Eu te amo", disse ele desesperadamente. "O que eu sinto por você não mudou." "Mas tudo o mais mudou", respondeu Sofia, dirigindo-se à porta. "Eu me apaixonei por um homem livre, sem amarras do passado. Não por um pai que acabou de descobrir que tem 4 filhos com sua ex-esposa." Ela parou na soleira, sem se virar. "Amanhã farei as ligações necessárias. O casamento está cancelado. Cada um assume os custos da sua parte." "E nós?", perguntou Ricardo com a voz quebrada. Sofia finalmente se virou e Ricardo viu em seu rosto uma tristeza profunda misturada com uma resolução inabalável. "Não há nós, Ricardo. Não pode haver. Você tem uma família que você não conhece, uma vida anterior que você precisa resolver. E eu não vou ser a mulher que se colocará entre um pai e seus filhos, por mais que doa." Seus passos ressoaram pela escada de mármore, depois pelo hall, e finalmente se perderam quando a porta principal se fechou com um eco definitivo. Ricardo ouviu o motor de seu Maserati se afastando pela entrada, levando consigo a última conexão com a vida que ele havia construído tão meticulosamente. Ele se deixou cair em sua cadeira, cercado pelo silêncio de sua mansão vazia.
O anel de noivado brilhava sob a luz da lâmpada, como uma acusação silenciosa de tudo o que ele havia perdido em uma só noite. Em seu telefone começaram a chegar mensagens de texto. A wedding planner perguntando sobre mudanças de última hora, o chefe confirmando o cardápio, os floristas consultando sobre os arranjos matutinos. 500 convidados esperavam uma celebração que já não existia. Ricardo olhou novamente para a tela preta de seu computador, sabendo que do outro lado do país, 4 crianças com seus olhos dormiam profundamente, sem saber que haviam acabado de mudar para sempre o destino do homem que lhes dera a vida. O amanhecer encontrou Ricardo exatamente onde Sofia o havia deixado, sentado em sua cadeira de couro, com o olhar perdido no horizonte, que agora se tingia de tons rosados e dourados. Ele não havia dormido nem um minuto, sua mente girando obsessivamente em torno das imagens de 4 crianças que corriam por uma praia desconhecida, chamando de mamãe a mulher que outrora fora sua esposa. Seu telefone havia estado tocando incessantemente desde as 6 da manhã. Os fornecedores, confusos com as instruções contraditórias que começaram a receber quando Sofia começou a cancelar serviços de seu hotel. Sua assistente pessoal, Maria, havia deixado 12 mensagens de voz perguntando se havia alguma emergência. Os meios de comunicação já haviam começado a especular sobre problemas no casamento do século. Ricardo finalmente atendeu quando viu o nome de seu sócio e melhor amigo, Alexandre Santos, na tela. Ricardo, que diabos está acontecendo? A gerente do hotel acabou de me ligar dizendo que Sofia cancelou toda a recepção. Os convidados estão chegando da Europa e dos Estados Unidos. Que história é essa? O casamento está cancelado, Alexandre, interrompeu Ricardo com uma voz que soava como se pertencesse a outra pessoa. Seguiu-se um longo silêncio do outro lado da linha. Cancelado? Ricardo, há 500 convidados, a imprensa internacional, contratos assinados por milhões de reais. Tenho filhos, disse Ricardo abruptamente. 4 filhos com Helena, acabei de descobrir. Desta vez o silêncio foi ainda mais prolongado. Alexandre conhecera Helena durante seu casamento com Ricardo e sempre achara que seu amigo havia cometido um erro ao deixá-la por um caso com sua assistente. Meu Deus! 4 filhos? De que idade? 5 anos e meio. São quadrigêmeos. Ricardo se levantou e começou a andar pelo escritório, esquivando-se automaticamente dos fragmentos de vidro que ainda estavam espalhados pelo chão. Helena me enviou um vídeo. Eles estão em Florianópolis, vivendo em uma pousada que ela estabeleceu depois do nosso divórcio. Ricardo, você precisa pensar nisso com clareza. A voz de Alexandre adotou o tom pragmático que ele usava nas negociações mais complexas. Você tem certeza de que são seus? Você considerou a possibilidade de que isso seja algum tipo de extorsão sofisticada? A pergunta atingiu Ricardo como um tapa. Por um momento, uma pequena faísca de esperança se acendeu em seu peito. E se tudo fosse uma farsa elaborada? Mas então ele se lembrou dos olhos verdes das crianças, a forma exata de seus rostos, o sorriso tímido de uma delas que era idêntico ao seu em fotografias da infância. São meus, Alexandre. Você só precisa vê-los para saber. São como 4 versões em miniatura de mim mesmo. Então você tem que ir vê-los, disse Alexandre sem hesitar. Você tem que ir a Florianópolis e encarar essa situação de frente. Mas primeiro, temos que controlar os danos aqui. O cancelamento desse casamento vai ser notícia nacional, e isso pode afetar nossos negócios. Ricardo se dirigiu ao seu guarda-roupa, começando a tirar roupas de viagem. Cuide da mídia. Diga que houve uma emergência familiar, que adiamos indefinidamente por motivos pessoais. Pague a todos os fornecedores seus custos completos. Não quero processos nem publicidade negativa. Isso vai custar uma fortuna. Não me importo com o dinheiro,
respondeu Ricardo, e se surpreendeu ao perceber que estava falando sério. Pela primeira vez em anos, o dinheiro é o que menos me importa. Enquanto fazia a mala com as mãos trêmulas, Ricardo percebeu que não sabia como chegar à pousada de Helena. Ele não sabia seu endereço exato, não tinha seu número de telefone, não sabia nem mesmo o nome do lugar onde ela morava. Só sabia que ficava perto de Bombinhas, em algum lugar da costa catarinense. Ele ligou para seu piloto particular e pediu que preparasse o jatinho para um voo a Florianópolis. Depois, se conectou à internet e começou a procurar pousadas ecológicas na região. Depois de 1 hora de busca, encontrou o que parecia ser o lugar. Pousada Mares do Sul, ecoturismo sustentável, proprietária Helena Pereira Almeida. Seu coração falhou ao ver que Helena ainda usava o sobrenome de casada, pelo menos profissionalmente. O site mostrava fotos de uma charmosa pousada construída com materiais locais, cercada por jardins tropicais e com vista privilegiada para o Oceano Pacífico. As imagens irradiavam paz e serenidade, um contraste absoluto com o luxo ostentativo, mas frio, de sua mansão em Florianópolis. Em uma das fotos da seção Sobre Nós, viu Helena sorrindo ao lado de um grupo de funcionários locais. Ela parecia radiante, bronzeada, com o cabelo mais longo e ondulado pela brisa marinha. Parecia uma versão mais feliz e autêntica da mulher que conhecera anos atrás. Fechou o notebook e terminou de arrumar a mala. Em algumas horas, estaria voando para um encontro que poderia redefinir completamente sua existência. Pela primeira vez em 6 anos, Ricardo Almeida se dirigia a Helena. Mas desta vez, não como o homem arrogante que havia destruído seu casamento, e sim como um pai que acabara de descobrir que tinha 4 filhos esperando por ele em uma praia de Trancoso, Bahia. O voo de 2 horas para Porto Seguro pareceu eterno. Ricardo observava as nuvens pela janela de seu jatinho particular, tentando imaginar o que diria a 4 crianças que não sabiam de sua existência até 24 horas atrás. Como se apresenta um pai ausente? Como se desculpa por 6 anos de ausência involuntária? O aeroporto de Porto Seguro era pequeno e rústico, um contraste dramático com os terminais de luxo aos quais estava acostumado. Alugou uma SUV e seguiu as indicações do GPS em direção à costa, por estradas sinuosas que cruzavam vilarejos pitorescos e plantações de cacau. A pousada Mares do Sul erguia-se sobre um pequeno penhasco, construída em perfeita harmonia com a paisagem tropical. As estruturas de madeira e palha se distribuíam entre jardins exuberantes, conectadas por caminhos de pedra que levavam a uma praia particular de areia dourada. O som das ondas e o canto dos pássaros criavam uma sinfonia natural que imediatamente acalmou seus nervos tensos. Ricardo desceu da SUV com as pernas bambas. Através dos jardins, pôde ver um grupo de crianças brincando na praia, mas estavam longe demais para distinguir seus rostos. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que podia ser ouvido por cima do barulho do mar. "Posso ajudar em algo?" Uma voz familiar o fez virar-se bruscamente. Helena estava parada na entrada principal da pousada, vestindo um vestido branco de algodão que ondulava suavemente com a brisa marinha. Seus cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros, emoldurado um rosto que havia amadurecido lindamente durante os anos de separação. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que tanto amara, o observavam com uma mistura de surpresa, nervosismo e algo que parecia ser alívio. "Olá, Helena", conseguiu articular, sua voz apenas um sussurro. Ela se aproximou lentamente, como se temesse que fosse uma aparição que poderia desaparecer. "Não esperava que você viesse tão cedo", disse suavemente. "Pensei que precisaria de mais tempo para processar tudo. Tive a noite toda para processar", respondeu Ricardo, sem conseguir desviar o olhar de seu rosto.
e percebi que 6 anos já é tempo demais perdido. Um silêncio carregado de emoções se estendeu entre eles. Helena o estudou cuidadosamente, notando as olheiras sob seus olhos, a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos tremiam levemente. "Como está Sofia?" perguntou finalmente. "O casamento foi cancelado", respondeu Ricardo diretamente. "Ela foi embora ontem à noite quando contei sobre as crianças." Helena fechou os olhos por um momento, como se sentisse o peso da responsabilidade por ter destruído seu compromisso. "Sinto muito, Ricardo. Não era minha intenção arruinar sua vida." "Você não a arruinou", disse ele com uma convicção que o surpreendeu. "Você a mudou. Há uma diferença." Antes que Helena pudesse responder, 4 vozes infantis gritaram da praia. "Mamãe, vem ver o caranguejo gigante que encontramos." Ricardo sentiu a respiração falhar. Lá estavam eles, correndo pela areia em direção a eles. 4 versões em miniatura de si mesmo. Mateus chegou primeiro, seguido por Tiago, Diogo e Emílio. Pararam abruptamente ao ver o estranho parado ao lado de sua mãe. Seus olhos verdes, idênticos, o observando com curiosidade infantil. "Filhos", disse Helena com voz suave, mas firme. "Há alguém que quero que vocês conheçam." Os 4 se aproximaram cautelosamente, formando uma linha protetora na frente da mãe. Ricardo se ajoelhou lentamente até ficar na altura deles, seus olhos se enchendo de lágrimas, enquanto observava de perto os rostos que eram como espelhos de sua própria infância. "Olá", disse com voz embargada. Eu sou o Ricardo, o pai de vocês." Mateus, o mais corajoso, deu um passo à frente. "Você é mesmo nosso pai? Aquele que mora muito longe e tem muitos carros chiques?" Ricardo riu entre lágrimas. "Sim, tenho alguns carros, mas nenhum tão importante quanto conhecer vocês." Tiago o observou com seriedade. "Por que você nunca veio nos visitar antes?" A pergunta o atingiu como um soco, mas Ricardo sabia que essas crianças mereciam honestidade. "Porque eu não sabia que vocês existiam", respondeu simplesmente. "Sua mãe não me tinha contado, mas agora que sei, quero conhecê-los e fazer parte das vidas de vocês, se vocês me permitirem." Diogo, o mais tímido, se escondeu parcialmente atrás de Helena. "Você vai ficar para sempre?" Ricardo olhou para Helena, buscando orientação em seus olhos. Ela acenou quase imperceptivelmente, dando-lhe permissão para fazer a promessa mais importante de sua vida. "Vou ficar todo o tempo que vocês quiserem que eu fique", disse, estendendo os braços para as 4 crianças que carregavam seu sangue e seu futuro em seus corações inocentes. Os dias seguintes na pousada Mares do Sul se tornaram uma revelação constante para Ricardo. Pela primeira vez em décadas, acordava sem verificar imediatamente seu telefone para conferir os movimentos do mercado de ações ou as atualizações de seus projetos imobiliários. Em vez disso, encontrava-se ouvindo as risadas de seus filhos brincando na praia, um som que se tornara sua nova e favorita música matinal. Helena lhe havia atribuído uma cabana individual na outra extremidade da pousada, respeitando os limites necessários enquanto ele se adaptava a essa nova realidade. Durante as refeições familiares na sala de jantar principal, Ricardo começou a descobrir as personalidades únicas que se escondiam atrás dos rostos idênticos de seus filhos. Mateus, o primogênito por 3 minutos, era o líder natural do grupo. Aos 5 anos, já mostrava um carisma inato e uma facilidade para resolver conflitos entre seus irmãos. Herdara a determinação de Ricardo, mas temperada com a paciência de Helena. Suas perguntas eram diretas e perspicazes. "Por que você constrói casas se já tem uma muito grande?" Ou, "Os ricos também ficam tristes?" Tiago era o intelectual do quarteto, sempre carregando livros sobre animais marinhos ou colecionando conchas que classificava meticulosamente por tamanho e cor. Durante uma tarde na praia, explicou a Ricardo com seriedade científica por que certas espécies de caranguejos mudavam de carapaça. "É como quando nós crescemos
e precisamos de roupa nova, concluiu. Só que eles mudam de casa completa. Diogo revelou ser o artista da família, constantemente desenhando em um caderno que levava para todos os lugares. Suas obras-primas incluíam retratos surpreendentemente precisos das gaivotas locais e paisagens marinhas coloridas. Quando Ricardo perguntou por que não o havia desenhado, Diogo respondeu timidamente: "Ainda estou te conhecendo. Preciso te ver mais para saber quais cores usar." Emílio era o atleta nato, o mais enérgico e aventureiro dos quatro. Podia passar horas correndo pela praia, construindo fortalezas de areia cada vez mais elaboradas ou praticando saltos das rochas baixas para as piscinas naturais. Era quem mais se parecia fisicamente com Ricardo em seus movimentos. Aquela confiança instintiva em seu próprio corpo que havia caracterizado a juventude do empresário. As noites haviam se tornado o momento mais precioso para Ricardo. Depois do jantar, as crianças se aninhavam ao seu redor, na varanda principal, enquanto Helena preparava chá de ervas locais. Pediam histórias sobre sua vida, mas não se interessavam por suas conquistas empresariais. Queriam saber sobre sua infância, sobre seus medos, sobre as brincadeiras que fazia quando tinha a idade deles. "Você tinha irmãos como nós?" perguntou Emílio uma noite, enquanto observavam as estrelas que brilhavam com uma intensidade impossível na cidade. "Não", respondeu Ricardo, sentindo uma pontada de nostalgia. "Era filho único. Sempre quis ter irmãos, mas meus pais estavam muito ocupados com seus negócios." Os quatro irmãos trocaram olhares significativos. Tiago se aproximou mais dele. "Nós podemos ser seus irmãos mais novos", ofereceu com a generosidade inocente da infância. "Assim você não ficará mais sozinho." Helena, que estava ouvindo da porta, sentiu um nó na garganta. Via como Ricardo se transformava dia após dia, como a rigidez de seus ombros se relaxava, como seus sorrisos se tornavam mais genuínos, como seus olhos perdiam aquela dureza empresarial que havia desenvolvido durante anos de negociações implacáveis. Mas também notava os momentos de frustração, quando Ricardo tentava aplicar lógica empresarial a situações que exigiam intuição paternal. Como quando tentou criar um cronograma de atividades otimizado para maximizar o tempo de qualidade com cada criança, sem entender que as crianças não funcionavam como projetos empresariais. "Eles não são uma fusão corporativa que você precisa administrar", disse Helena uma tarde, depois de vê-lo estudar gráficos que havia criado sobre os interesses individuais de cada filho. "São crianças. Elas só precisam que você esteja presente, que as ouça, que brinque com elas." Ricardo largou os papéis e a olhou. "Não sei como ser pai, Helena. Nos meus negócios, tudo tem um manual, uma estratégia, métricas de sucesso. Mas com eles, me sinto completamente perdido." "Esse é exatamente o sentimento certo", respondeu ela com um sorriso suave. "Ser pai é estar perdido a maior parte do tempo, mas amar tanto que você continua tentando de qualquer jeito." Naquela noite, Ricardo guardou todos os seus gráficos e cronogramas e simplesmente sentou-se na areia para construir castelos com seus filhos até que o sol se pôs no horizonte do Pacífico. A bolha de tranquilidade que havia envolvido a pousada Mares do Sul durante uma semana se rompeu abruptamente quando Helena encontrou 3 fotógrafos escondidos entre a vegetação tropical, tentando capturar imagens de Ricardo brincando na praia com as crianças. A notícia do cancelamento do casamento e os rumores sobre filhos secretos haviam finalmente chegado à Bahia. "Senhor Almeida, é verdade que você cancelou seu casamento por 4 filhos ilegítimos?" gritou um dos repórteres da cerca da pousada, enquanto Helena ligava imediatamente para a segurança local. Ricardo sentiu a fúria tomá-lo, não pelas acusações contra ele, mas pelo terror que viu refletido nos olhos de seus filhos ao ouvirem a palavra ilegítimos aplicada a eles.
Mateus, sempre o protetor, imediatamente abraçou Diogo, que havia começado a chorar sem entender completamente por que os homens gritavam coisas feias sobre eles. Leve-os para dentro, disse a Helena com voz tensa, enquanto se dirigia aos repórteres com a determinação de um homem que havia administrado crises corporativas por décadas. Senhores, disse Ricardo quando chegou à cerca, sua voz fria mas controlada. Vocês estão em propriedade privada, assustando crianças pequenas. Sugiro que se retirem imediatamente. Só queremos uma declaração. Por que você manteve esses meninos em segredo por 6 anos? Insistiu outro repórter, estendendo seu microfone em sua direção. Não mantive nada em segredo, respondeu Ricardo firmemente. Acabei de conhecer meus filhos na semana passada e agora, por favor, respeitem nossa privacidade e a dessas crianças. Mas o dano já estava feito. Naquela mesma tarde, as redes sociais explodiram com especulações. E Almeida Gate tornou-se tendência nacional, com teorias conspiratórias que iam desde chantagem até casamentos secretos. As fotos borradas de Ricardo com as crianças foram vendidas para as revistas de celebridades mais importantes do país. Sofia, de seu hotel em Milão, concedeu uma entrevista exclusiva a uma revista italiana onde confirmava a existência dos quatrilizos e expressava sua decepção pela falta de honestidade de seu ex-noivo. Suas declarações foram imediatamente traduzidas e replicadas em todos os meios de comunicação brasileiros. O telefone de Ricardo não parava de tocar. Alexandre o ligou em pânico. Ricardo, você precisa voltar imediatamente. Os investidores do projeto de Fortaleza estão considerando retirar seu financiamento. Dizem que sua imagem pública está comprometida e que isso pode afetar as vendas. Que se retirem, respondeu Ricardo com uma calma que surpreendeu seu sócio. Se minha paternidade os assusta tanto, eles não são o tipo de investidores que eu quero. Você está louco? Aquele projeto vale 200 milhões de reais. Sua parte dos lucros poderia financiar sua aposentadoria completa. Ricardo observou pela janela de sua cabana, onde Helena consolava Emílio, que havia ouvido no rádio local que seu pai era um homem mau que abandonava as famílias. O menino não entendia completamente as acusações, mas havia captado a negatividade e se culpava por ter arruinado a vida de seu pai. O dinheiro pode ser recuperado, Alexandre. O tempo perdido com meus filhos, não. Ricardo, por favor, pense com a cabeça fria. Você pode ser um bom pai e manter seus negócios. Você não precisa escolher um ou outro. Mas Ricardo já havia tomado sua decisão. Convoque uma reunião de sócios para a próxima semana. Vou transferir minha participação majoritária para você, ao preço de mercado, mas quero sair da empresa. O silêncio do outro lado da linha foi total. Finalmente, Alexandre conseguiu articular. Você vai doar um império de 500 milhões de reais por 4 crianças que você mal conhece? Não vou doar, corrigiu Ricardo. Vou trocá-lo por algo que vale muito mais. Naquela noite, durante o jantar familiar, Tiago perguntou com a curiosidade científica que o caracterizava. Pai, por que os senhores da televisão dizem coisas feias sobre nós? Ricardo olhou para Helena, buscando orientação sobre como explicar a crueldade midiática a crianças de 5 anos. Ela acenou, incentivando-o a responder com honestidade. Porque existem pessoas que não entendem o quão maravilhoso é ter uma família, respondeu finalmente. Elas estão confusas e dizem coisas sem pensar, mas o único que importa é o que nós sabemos, que vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mateus se aproximou e pegou sua mão. Você vai embora por causa dos senhores maus? Ricardo apertou a pequena mão de seu filho e sentiu uma certeza absoluta. Não, campeão. Vou ficar aqui com vocês todo o tempo que me permitirem. Helena observou essa cena da cozinha, sentindo algo profundo se mover em seu coração.
O homem arrogante que conhecera décadas atrás estava desaparecendo, substituído por alguém que finalmente havia encontrado o que realmente importava na vida. 3 meses depois de se estabelecer na Bahia, Ricardo havia encontrado um ritmo de vida que jamais imaginara possível. Acordava com o canto dos pássaros tropicais, tomava café da manhã com frutas frescas com seus filhos e passava as manhãs ajudando na administração da pousada, enquanto as crianças iam para a escola local. As tardes eram para a praia, as tarefas escolares e as histórias noturnas que se tornaram uma tradição sagrada. Helena havia começado a relaxar as barreiras invisíveis que havia mantido entre eles. Suas conversas se estendiam além dos temas relacionados às crianças, lembrando gradualmente por que se apaixonaram tanto anos atrás. Havia momentos de risos compartilhados, olhares que duravam mais do que o necessário e uma cumplicidade que renascia naturalmente. Mas naquela manhã de outubro, tudo mudou quando Tiago acordou com dificuldade para respirar e uma erupção estranha que se espalhava pelo peito e braços. "Helena, venha rápido!" gritou Ricardo do quarto das crianças, onde havia encontrado Tiago sentado na cama, ofegante e com os olhos inchados. Helena correu e imediatamente reconheceu os sintomas. "É uma reação alérgica grave. Precisamos levá-lo ao hospital agora mesmo." O hospital local de Porto Seguro não tinha o equipamento especializado necessário para tratar uma reação alérgica dessa magnitude. Depois de estabilizar Tiago com medicamentos básicos, o médico recomendou uma transferência imediata para São Paulo, onde poderiam fazer os testes necessários para identificar o alérgeno específico. "Vamos", disse Ricardo sem hesitar, carregando Tiago em seus braços. "Meu jatinho está no aeroporto. Podemos estar na capital em 2 horas." Durante o voo, enquanto Tiago dormia sedado e conectado a um tanque de oxigênio portátil, Helena se quebrou pela primeira vez desde que Ricardo havia chegado à sua vida. As lágrimas que havia contido durante anos, criando sozinha 4 filhos, finalmente brotaram. "E se algo acontecer a ele?" sussurrou, agarrando a mão de Tiago. "E se não chegarmos a tempo?" Ricardo a envolveu em seus braços, sentindo a fragilidade da mulher que sempre lhe parecera invencível. "Ele vai ficar bem", murmurou contra seus cabelos. "Vamos encontrar os melhores médicos, os melhores tratamentos. Tudo vai ficar bem." No Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, Ricardo mobilizou todos os seus contatos. Em questão de horas, tinham uma equipe de alergistas pediátricos, imunologistas e especialistas em medicina interna examinando Tiago. As análises revelaram uma alergia grave a um conservante específico, presente em alguns alimentos processados e produtos de limpeza. "É tratável", explicou a doutora Laura, a especialista principal, "mas requer um manejo muito cuidadoso. A criança precisará carregar sempre um autoinjetor de epinefrina e vocês terão que aprender a ler os ingredientes meticulosamente." Durante as 3 semanas em que Tiago ficou internado para monitoramento e tratamento, Ricardo e Helena se revezaram para não deixá-lo sozinho nem um minuto. Os outros 3 meninos ficaram em São Paulo, em uma suíte do hotel mais próximo do hospital, visitando o irmão todos os dias. "Tiago vai morrer?" perguntou Diogo uma tarde, com a honestidade direta das crianças. "Não", respondeu Ricardo firmemente, carregando seu filho artista. "Tiago vai ficar perfeitamente bem. Ele só precisa aprender a se cuidar de algumas coisas que podem machucá-lo, como você cuida de seus lápis de cor favoritos, para que não se quebrem." As noites no hospital foram as mais longas da vida de Ricardo. Sentado ao lado da cama de Tiago, observando os monitores que registravam cada batida do coração de seu filho, percebeu o quão frágil era realmente a felicidade. Todo o seu império imobiliário, todas as suas conquistas empresariais,
tornavam-se insignificantes em comparação com a respiração tranquila de uma criança de 5 anos. Helena dormia na poltrona do outro lado do quarto, exausta por semanas de vigília constante. Ricardo a observava na penumbra do quarto, iluminada apenas pelas luzes fracas dos equipamentos médicos, e sentiu uma ternura que não havia experimentado em anos. "Papai", sussurrou Tiago uma madrugada, acordando de seu sono medicado. "Estou aqui, campeão", respondeu Ricardo imediatamente, pegando a pequena mão de seu filho. "Você ainda vai querer ser nosso pai mesmo, eu estando doente?" A pergunta atravessou o coração de Ricardo como uma flecha. Ele se inclinou para Tiago, beijando suavemente sua testa. "Tiago, escuta bem. Não há nada neste mundo que possa fazer com que eu deixe de querer ser seu pai. Nada. Entendido?" O menino sorriu fracamente e voltou a dormir, mas suas palavras ressoaram na mente de Ricardo pelo resto da noite. Quando finalmente receberam alta médica, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Helena. "Vamos nos mudar para São Paulo", anunciou. "Tiago precisa estar perto de seus médicos e eu quero garantir que ele tenha acesso imediato à melhor assistência médica." "Mas a pousada", começou Helena. "Podemos encontrar alguém para administrá-la", interrompeu Ricardo. "Ou podemos abrir uma filial aqui, o que for necessário. A saúde de nossos filhos é o único que importa." Helena o olhou com olhos brilhantes, vendo o homem de quem se apaixonara tantos anos atrás, mas transformado pela paternidade em uma versão melhor de si mesmo. "Nossos filhos", repetiu suavemente, percebendo como ele havia usado o pronome possessivo plural. Ricardo parou, percebendo o que havia dito. "Sim", confirmou sem hesitar. "Nossos filhos. Nossa família." Pela primeira vez em 6 anos, Helena sentiu que talvez o amor que acreditara perdido para sempre pudesse ter uma segunda chance. 6 meses depois de se estabelecerem em São Paulo, a vida de Ricardo havia encontrado um novo equilíbrio. Ele havia comprado uma casa espaçosa em Ibirapuera, com um jardim amplo, onde as crianças podiam brincar, e um escritório de onde administrava seus investimentos restantes. Tiago havia se adaptado perfeitamente à sua nova rotina médica, e os 4 irmãos frequentavam uma escola bilíngue de prestígio, onde fizeram novos amigos rapidamente. Helena dividia seu tempo entre a supervisão remota da pousada Mares do Sul e um novo projeto que havia começado a desenvolver, uma consultoria em turismo sustentável que estava ganhando reconhecimento nacional. A separação física não havia afetado seus negócios. Na verdade, as conexões de Ricardo no mundo empresarial lhe haviam aberto portas que, como empreendedor independente, teria levado anos para acessar. Mas naquela manhã de setembro, Helena recebeu uma ligação que mudou tudo. Seu gerente em Porto Seguro a contatou com a voz trêmula. "Dona Helena, a senhora precisa vir imediatamente. O furacão Norma atingiu a costa ontem à noite. A pousada está muito danificada." Ricardo encontrou Helena na cozinha, com o telefone ainda na mão e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem perguntar nada, a abraçou enquanto ela explicava o que havia acontecido. "Perdi tudo, Ricardo", soluçou contra seu peito. 15 anos construindo aquele lugar e em uma noite tudo destruído. "Você não perdeu tudo", murmurou ele, acariciando seus cabelos. "Você tem os filhos, tem sua experiência, tem sua reputação. Um prédio pode ser reconstruído." Mas quando chegaram a Porto Seguro no dia seguinte, até Ricardo ficou sem palavras. A bela pousada que conhecera 6 meses atrás era irreconhecível. Os telhados de palha haviam desaparecido completamente. As estruturas de madeira estavam tortas e parcialmente desabadas, e a praia particular estava coberta de escombros e vegetação arrancada pelos ventos. Helena caminhou entre os restos de seu sonho realizado, tocando as paredes danificadas como se fosse uma despedida.
Os funcionários locais, muitos dos quais haviam trabalhado com ela desde o início, a receberam com abraços e lágrimas compartilhadas. "O que vamos fazer, chefe?" perguntou Joaquim, seu gerente de manutenção, um homem de 60 anos que havia perdido sua própria casa na tempestade. Helena olhou ao redor, calculando mentalmente os custos de reconstrução. Seu seguro cobriria apenas uma fração dos danos. Ela havia investido todos os seus lucros em melhorar constantemente as instalações e não tinha reservas suficientes para uma catástrofe dessa magnitude. "Não sei, Joaquim", admitiu com honestidade brutal. "Preciso verificar os números, falar com o seguro, ver quais opções temos." Naquela noite, no que restava de seu antigo escritório, Helena sentou-se cercada por papéis molhados e calculadoras, fazendo cálculos que não batiam por mais que os reorganizasse. Ricardo a observou trabalhar durante horas, respeitando sua necessidade de processar a perda à sua maneira. "Posso te emprestar o dinheiro?" ofereceu finalmente, quando a viu fechar a calculadora com frustração. Helena levantou o olhar e Ricardo viu em seus olhos uma mistura de gratidão e orgulho ferido. "Não posso aceitar seu dinheiro, Ricardo. Já fez bastante por nós." "Não é caridade", insistiu ele. "É um investimento. Acredito no que você construiu aqui. Acredito na sua visão do turismo sustentável. Deixe-me ser seu sócio." "Seu sócio?" Helena franziu a testa. "O que você sabe sobre turismo sustentável?" Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. "Nada. Mas entendo de negócios, entendo de construção e entendo de você. Essa é uma combinação vencedora." Helena levantou-se e aproximou-se da janela quebrada, de onde podia ver o oceano que estivera presente em todos os momentos importantes de sua vida. "Se eu aceitar, teremos que trabalhar juntos todos os dias, morar na mesma cidade, tomar decisões conjuntas sobre o negócio." "E isso te assusta?" perguntou Ricardo, aproximando-se dela. "Me aterroriza", admitiu Helena sem se virar. "Porque significa que teremos que falar sobre nós, sobre o que aconteceu entre nós, sobre o que poderíamos ser agora." Ricardo se colocou atrás dela, sem tocá-la, mas perto o suficiente para sentir seu calor. "Talvez seja a hora de termos essa conversa." Helena finalmente se virou, encontrando uns olhos que não mais mostravam a ambição fria que lembrava, mas uma vulnerabilidade genuína que a desarmou completamente. "O que você quer de mim, Ricardo?" perguntou em um sussurro. "Uma segunda chance", respondeu ele sem hesitar, "para fazer as coisas direito desta vez, como pais, como sócios e talvez como algo mais." O vento noturno soprou pela janela quebrada, levando o aroma salgado do mar e trazendo consigo a promessa de novos começos construídos sobre as ruínas dos sonhos anteriores. O 6º aniversário dos Quatrilizos foi comemorado no jardim da casa de Ibirapuera, com uma festa que Helena havia organizado meticulosamente. Balões coloridos decoravam as árvores. Uma mesa comprida exibia um bolo de 4 andares, representando os diferentes interesses de cada criança, e parentes de ambos os lados se reuniram para a ocasião. Ricardo observava seus filhos correndo entre os convidados, distribuindo pedaços de bolo e abrindo presentes com a alegria pura da infância. Em 6 meses, havia aprendido a distinguir não apenas suas personalidades, mas também seus gestos únicos, suas maneiras particulares de rir e as pequenas diferenças físicas que apenas um pai pode notar. A comemoração transcorria perfeitamente até que uma figura inesperada apareceu na entrada do jardim. Catarina Almeida, sua ex-assistente e breve amante, aproximava-se com passos decididos, carregando uma pasta de couro e uma expressão que Ricardo reconheceu imediatamente. A mesma que usara anos atrás, quando lhe revelava informações confidenciais sobre seus concorrentes. "Catarina", disse Ricardo, aproximando-se dela antes que pudesse chegar até as crianças. "O que você está fazendo aqui?" "Como soube da festa?" "Preciso falar com você",
respondeu ela, ignorando completamente o clima festivo. É importante. É sobre Helena, sobre seu divórcio, sobre tudo o que aconteceu 6 anos atrás. Helena, que havia percebido a tensão do outro lado do jardim, aproximou-se com curiosidade. Reconheceu imediatamente a mulher que havia sido a causa direta da destruição de seu casamento, mas manteve a compostura pelo bem das crianças. «Podemos conversar lá dentro?» sugeriu Ricardo, percebendo que alguns convidados começavam a observar a cena com interesse. No escritório da casa, Catarina abriu sua pasta e retirou uma série de documentos que fizeram Ricardo se sentir como se tivesse levado um golpe físico. «Alexandre me pagou para te seduzir», declarou sem rodeios. «Tudo foi planejado. Seu casamento com Helena era um obstáculo para seus planos de tomar o controle da empresa». Isadora se encostou no encosto de uma cadeira, sentindo as pernas tremerem. «O que você está dizendo?» Caio sabia que Ricardo nunca lhe venderia sua parte da empresa enquanto estivesse casado com Isadora, continuou Clara, a voz carregada de culpa. Isadora sempre lhe aconselhava prudência, pedia que não assumisse riscos desnecessários. Caio precisava que Ricardo estivesse emocionalmente vulnerável para manipulá-lo. Ricardo pegou os documentos com mãos trêmulas. Eram e-mails, transferências bancárias e contratos que demonstravam uma conspiração elaborada para destruir seu casamento. «Ele me pagou R$200 mil para me aproximar de você», confessou Clara, as lágrimas começando a rolar pelo rosto. «Ele me disse exatamente o que dizer, como me vestir, quando aparecer no seu escritório com problemas que exigissem trabalhar até tarde. Tudo foi calculado». «Por que você está me dizendo isso agora?» perguntou Ricardo, a voz quase um sussurro. «Porque eu soube que você tem filhos», respondeu Clara, «porque vi as notícias sobre seu casamento cancelado, sobre como você mudou sua vida por eles. E percebi que destruí a família que você deveria ter tido desde o princípio». Isadora havia permanecido em silêncio, processando a informação que reorganizava completamente sua compreensão dos últimos 6 anos. «Você está dizendo que Ricardo... que ele não...» «Ele caiu na armadilha», admitiu Clara, «mas só depois de meses de manipulação sistemática. Eu o procurei quando ele estava mais vulnerável, quando vocês estavam brigando pelos horários de trabalho, quando ele se sentia culpado por não passar tempo suficiente com você». Ricardo deixou-se cair na cadeira, a culpa e a raiva lutando em seu interior. «Fui um idiota», murmurou, «um idiota completo». «Você foi manipulado», corrigiu Isadora suavemente, aproximando-se dele pela primeira vez durante a conversa. «Nós dois fomos manipulados. Tem mais», continuou Clara, tirando outro documento. «Caio tem sabotado seus investimentos desde que você saiu da empresa. Foi ele quem vazou informações para a mídia sobre as crianças. Ele quer destruir completamente sua reputação para que você não possa competir com ele no futuro». A revelação atingiu Ricardo como uma avalanche. Seu melhor amigo, o homem em quem ele havia confiado como um irmão, havia orquestrado sistematicamente a destruição de tudo o que ele valorizava. Por quê? Foi tudo o que ele conseguiu perguntar. «Ciúmes», respondeu Clara simplesmente. Ele sempre teve ciúmes do seu sucesso, do seu carisma natural, da sua capacidade de liderança. Quando você começou a construir o império, ele percebeu que sempre seria o segundo em comando enquanto você estivesse por ali. Isadora pegou a mão de Ricardo, um gesto instintivo de apoio que surpreendeu ambos. «O que vamos fazer com essa informação?» Ricardo olhou para os documentos, depois para Clara e finalmente para Isadora. Pela janela, ele podia ouvir as risadas de seus filhos brincando no jardim, comemorando um aniversário que marcaria para sempre o dia em que ele descobriu que sua vida anterior havia sido uma mentira cuidadosamente construída. «Vamos enfrentá-lo», disse finalmente.
sua voz recuperando a determinação que Isadora se lembrava de seus melhores momentos juntos. Mas primeiro, vamos terminar de comemorar o aniversário dos nossos filhos. Eles merecem que este dia seja perfeito. Pela primeira vez em 6 anos, Isadora sentiu que o homem de quem ela havia se apaixonado havia retornado completamente à sua vida. A confrontação com Caio ocorreu no escritório que outrora fora de Ricardo, no 42º andar de uma torre de cristal, em São Paulo. Isadora insistiu em acompanhá-lo, levando consigo os documentos que Clara havia fornecido como prova irrefutável da traição. Caio os recebeu com um sorriso falso que Ricardo agora reconhecia como uma máscara que ele usava há décadas. Seu antigo sócio havia se apropriado da sala principal, colocando seus próprios diplomas nas paredes e reorganizando os móveis para apagar qualquer vestígio da presença anterior de Ricardo. "Ricardo, Isadora, que surpresa tão agradável!" exclamou Caio, estendendo os braços em um gesto teatral. "Como estão os famosos gêmeos? Vi as fotos nas revistas. São idênticos a você quando éramos jovens." "Para com a encenação, Caio", disse Ricardo friamente, colocando os documentos sobre a mesa de Mogno. "Sabemos de tudo." O sorriso de Caio desapareceu gradualmente enquanto ele examinava os papéis. Seus olhos se moviam rapidamente sobre as transferências bancárias, os e-mails comprometedores e os contratos que o ligavam diretamente à destruição do casamento de Ricardo. "Clara te deu isso?" perguntou finalmente, sua voz perdendo toda a pretensão de cordialidade. "Essa é a sua única preocupação?" interrompeu Isadora, sua indignação contida por anos, finalmente se libertando. "Você não vai negar que destruiu deliberadamente nosso casamento? Que manipulou Ricardo quando ele estava mais vulnerável?" Caio recostou-se em sua cadeira executiva e pela primeira vez desde que Ricardo o conhecia, ele viu seu verdadeiro rosto, frio, calculista, desprovido de qualquer traço de amizade genuína. "E daí se eu fiz?" respondeu com um sorriso cruel. Ricardo sempre foi muito mole para os negócios. Isadora o tinha domesticado, fazendo-o recusar oportunidades milionárias por princípios éticos. "Eu o libertei dessa carga." "Carga?" Isadora aproximou-se da mesa, seus olhos brilhando de fúria. "Você chama de carga um casamento que funcionava? Uma família que poderíamos ter construído juntos? Um casamento que os teria mantido na mediocridade", replicou Caio. "Olhe para você agora, Ricardo. Sem essa influência, você construiu um império. Você se tornou o empresário mais bem-sucedido de sua geração." Ricardo observou o homem que ele havia considerado seu melhor amigo, seu irmão escolhido, e sentiu uma mistura de dor e libertação. "Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso, Caio? Que você realmente acredita que me fez um favor." "Eu te fiz o maior favor da sua vida", insistiu Caio, levantando-se. "Eu te dei a liberdade para alcançar seu potencial completo." "Você me roubou 6 anos com meus filhos", respondeu Ricardo, sua voz carregada de uma emoção contida. "Você me roubou a oportunidade de estar presente quando eles deram seus primeiros passos, disseram suas primeiras palavras, tiveram seus primeiros dias de escola. Você me roubou a possibilidade de construir uma família desde o princípio. Essas crianças nem sequer existiam quando eu tomei essas decisões", explodiu Caio. "Mas poderiam ter existido", interveio Isadora suavemente. "Se você não tivesse destruído nosso casamento, Ricardo teria estado lá quando eu descobri que estava grávida. Teríamos enfrentado juntos o desafio dos gêmeos. Teríamos sido uma família completa desde o primeiro dia." O silêncio preencheu o escritório por vários minutos. Caio caminhou até a janela, que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo, suas mãos entrelaçadas atrás das costas. "O que vocês querem?" perguntou finalmente, sem se virar. "Queremos que você venda minha participação na empresa", respondeu Ricardo. "Pelo preço que acertamos originalmente."
mais os dividendos que você tem desviado durante esses meses. E queremos um pedido de desculpas público, acrescentou Isadora. Uma declaração à mídia esclarecendo que Ricardo não abandonou seus filhos, que ele não sabia da existência deles. Caio virou-se lentamente, um sorriso amargo brincando em seus lábios. Ou o quê? Vocês vão tornar público tudo isso? Vocês vão destruir a empresa que construímos juntos? Não, respondeu Ricardo com uma calma que surpreendeu até mesmo Isadora. Vamos construir algo melhor. Algo que esteja baseado na honestidade, em valores reais, no tipo de legado que quero deixar para meus filhos. Você tem uma semana para preparar os documentos, concluiu Isadora, tomando a mão de Ricardo. Depois disso, esses documentos se tornam públicos e você deixa que as autoridades e a mídia decidam o que fazer com a informação. Enquanto saíam do escritório, Ricardo sentiu um peso enorme sendo libertado de seus ombros. Ele não apenas havia enfrentado quem havia traído sua confiança, mas havia escolhido o caminho da construção acima da vingança. Você tem certeza dessa decisão? Perguntou Isadora quando entraram no elevador. Ricardo olhou para ela, vendo em seus olhos o apoio incondicional que ele havia sentido falta durante tantos anos. Nunca estive tão certo de nada na minha vida. Um ano após o confronto com Caio, a nova pousada Mares do Sul erguia-se mais bonita do que nunca sobre os penhascos de Fernando de Noronha. Ricardo e Isadora haviam trabalhado lado a lado durante meses, combinando a visão ecológica dela com a experiência empresarial dele para criar algo verdadeiramente extraordinário. A reconstrução não havia sido apenas física, mas também emocional. Cada viga colocada, cada jardim replantado, cada detalhe arquitetônico havia sido decidido em conjunto, fortalecendo não apenas a estrutura do hotel, mas também os alicerces de seu relacionamento renovado. Você lembra quando você pensou que podia programar tempo de qualidade com as crianças, como se fossem reuniões de negócios? Riu Isadora uma tarde, enquanto eles revisavam as reservas para a alta temporada em seu escritório compartilhado. Ricardo corou, lembrando-se de suas primeiras tentativas desajeitadas de paternidade. Em minha defesa, nunca tive que lidar com duas personalidades tão diferentes ao mesmo tempo. Antônio continua sendo mais organizado que a maioria dos meus ex-funcionários. Os gêmeos haviam crescido notavelmente durante este ano de mudanças. Antônio havia se tornado o pequeno embaixador da pousada, dando tours improvisados aos hóspedes e explicando com a seriedade de um adulto os princípios de sustentabilidade que seus pais aplicavam. Bernardo colecionava agora espécies marinhas com precisão científica, mantendo um diário detalhado de suas observações, que impressionava os biólogos marinhos que visitavam o local. Pai, é verdade que amanhã chegam os senhores importantes da Espanha? Perguntou Bernardo durante o jantar familiar, sua curiosidade científica estendendo-se agora aos aspectos internacionais do negócio. Sim, campeão, respondeu Ricardo, servindo mais peixe fresco no prato de seu filho. Eles vêm avaliar a pousada para um prêmio internacional de turismo sustentável. E se ganharmos? Perguntou Antônio, levantando os olhos de seu desenho do jantar familiar. Então toda a família irá para Madrid para a cerimônia de premiação, anunciou Isadora, provocando gritos de emoção das duas crianças. Naquela noite, depois de colocar as crianças em suas camas no bangalô familiar que eles haviam construído especificamente para elas, Ricardo e Isadora caminharam até a praia particular. Era seu ritual noturno desde que haviam retornado a Fernando de Noronha. Caminhar pela beira da praia, enquanto as ondas lavavam seus pés descalços e as estrelas criavam um teto infinito sobre suas cabeças. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Isadora, parando para pegar uma concha perfeita que devolveria ao mar, seguindo a filosofia de impacto zero da pousada. Ricardo parou também,
tomando suas mãos entre as suas. Me arrependo dos anos perdidos, de não ter lutado mais pelo nosso casamento, de ter sido tão cego às manipulações de Caio. Mas não me arrependo de ter tido que encontrar o caminho de volta para você e para nossos filhos. O homem que eu era antes não teria sido o pai que eles precisavam. Isadora sorriu. Aquele sorriso que havia apaixonado Ricardo desde a primeira vez que a viu em uma conferência universitária há mais de 15 anos. Sabe o que Antônio me disse ontem? O quê? Ele me perguntou quando você ia pedir minha mão em casamento novamente. Aparentemente ele e seu irmão têm feito planos para o casamento. Antônio já tem os desenhos para as decorações. Bernardo calculou a data ideal com base nas marés e no clima. Ricardo riu, sentindo seu coração acelerar com uma mistura de nervosismo e emoção. E o que você respondeu? Eu disse que ele teria que perguntar diretamente ao interessado, respondeu Isadora, seus olhos brilhando com a luz da lua. Ricardo ajoelhou-se na areia molhada, tomando as mãos de Isadora, enquanto as ondas lambiam suavemente seus pés. Isadora, amor da minha vida, mãe dos meus filhos, sócia dos meus sonhos, você me daria a honra de se casar comigo novamente? Não como os jovens que fomos, mas como as pessoas que nos tornamos. As lágrimas correram livremente pelas bochechas de Isadora, enquanto ela concordava, incapaz de falar pela emoção que lhe fechava a garganta. Sim! Gritou finalmente, enquanto Ricardo se levantava para abraçá-la. Sim, 1000 vezes sim! Da varanda do bangalô familiar, duas pequenas silhuetas observavam a cena com sorrisos de satisfação, sentindo que seu plano mestre havia funcionado perfeitamente. O voo de volta de Madrid foi completamente diferente da viagem de ida. Em vez dos nervos e da expectativa que eles haviam sentido ao se dirigirem para a cerimônia do Prêmio Internacional de Turismo Sustentável, agora eles retornavam como uma família triunfante, carregando não apenas o prestigioso prêmio que reconhecia a pousada Mares do Sul como o melhor projeto de ecoturismo da América Latina, mas também as lembranças de uma semana que havia unido ainda mais seus corações. Os gêmeos dormiam profundamente em seus assentos do avião, exaustos após uma semana explorando Madrid, visitando museus e atuando como pequenos embaixadores do Brasil durante a cerimônia de premiação. Antônio abraçava o troféu como se fosse um urso de pelúcia. Bernardo tinha aberto sobre seu colo um livro sobre arquitetura gótica espanhola que ele havia comprado no Museu do Prado. Você consegue acreditar que há exatamente 1 ano e meio você estava prestes a se casar com outra mulher em uma mansão em Cancún? Murmurou Isadora, encostando a cabeça no ombro de Ricardo enquanto observavam seus filhos dormirem. Ricardo acariciou suavemente o cabelo de sua noiva, sentindo uma gratidão profunda que o preenchia completamente. Foi a melhor coisa que não me aconteceu, respondeu. Se eu tivesse me casado com Sofia, nunca teria conhecido esses 2 pequenos gênios, nunca teria descoberto o que realmente significa ser pai e nunca teria encontrado o caminho de volta para você. Você não sente falta de nada da sua vida anterior? Perguntou Isadora. Os negócios milionários, a adrenalina das grandes negociações, o poder que você tinha? Ricardo refletiu por um momento, olhando pela janela do avião para as nuvens que se estendiam como algodão sob eles. Sinto falta da simplicidade, de ter objetivos mensuráveis, admitiu. Nos negócios, o sucesso é medido em números, lucros, porcentagens, cotas de mercado. Ser pai é muito mais complexo. O sucesso é medido em sorrisos, em abraços, na confiança que você vê nos olhos dos seus filhos. E isso te faz feliz? Insistiu Isadora. Me faz completo, corrigiu Ricardo. A felicidade vai e vem, mas a completude, essa é permanente. O avião começou sua descida em direção a Fernando de Noronha e Ricardo acordou suavemente as crianças para que pudessem ver sua casa do ar.
Os dois se aproximaram das janelas, apontando animados para a costa familiar, a praia onde haviam aprendido a nadar e a silhueta inconfundível de sua pousada. "Ali está nossa casa!" gritou Antônio, despertando outros passageiros com seu entusiasmo. "E ali estão nossos funcionários", acrescentou Bernardo, notando as pequenas figuras que se moviam pelos jardins da pousada. Joaquim e o resto da equipe os esperavam no aeroporto com balões e uma faixa que dizia "Bem-vindos à casa, campeões". A comunidade local havia acompanhado de perto sua participação no concurso internacional, sentindo que o reconhecimento da pousada era também um reconhecimento para toda a região de Fernando de Noronha. Naquela noite, durante o jantar de celebração na varanda principal da pousada, Ricardo levantou-se com uma taça de água de hibisco na mão. Os funcionários, alguns hóspedes especiais e a família extensa de Isadora haviam se reunido para brindar ao prêmio. "Há 2 anos", começou Ricardo, "eu acreditava que tinha tudo o que um homem podia desejar: sucesso, dinheiro, reconhecimento. Mas eu estava completamente enganado. Eu tinha coisas, mas não tinha vida. Eu tinha conquistas, mas não tinha amor verdadeiro." Os gêmeos o observavam com atenção, acostumados já aos discursos ocasionais de seu pai, mas sempre interessados em ouvir sua perspectiva sobre a vida. "Este prêmio não é apenas pela pousada", continuou. "É pelo que a pousada representa, a segunda chance, a família reunida, o amor que renasce quando pensávamos que estava perdido para sempre." Ele se virou para Isadora, que o observava com olhos brilhantes. "Em 6 meses, essa mulher extraordinária se tornará novamente minha esposa, mas desta vez pelas razões certas. Não por conveniência, não por imagem pública, mas porque aprendemos que juntos somos melhores do que jamais poderíamos ser separados." Os aplausos encheram a varanda, mas Ricardo só tinha olhos para Isadora e as 2 crianças que haviam transformado sua vida para sempre. Mais tarde, quando os convidados haviam se retirado e as crianças dormiam em suas camas, Ricardo e Isadora caminharam mais uma vez por sua praia particular. O ciclo havia se completado. Eles haviam começado como jovens apaixonados. Haviam sido separados pela traição e o orgulho. Haviam encontrado o caminho de volta através de 2 pequenos milagres e agora se preparavam para escrever o próximo capítulo de sua história de amor. "Sabe qual é a parte mais linda de tudo isso?" perguntou Isadora, parando para observar as estrelas que se refletiam na água calma. "O quê?" murmurou Ricardo, abraçando-a por trás. "Que nossos filhos nunca vão conhecer um mundo onde seus pais não se amem completamente." Sob o céu estrelado de Fernando de Noronha, com o som das ondas como testemunha eterna, Ricardo e Isadora selaram sua promessa de amor renovado, com um beijo que sabia a segundas chances e a finais felizes, que na realidade são apenas novos começos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.